Olá, bom dia. Hoje resolvi gravar aqui em contacto com a natureza e venho abordar o tema da depressão, mais propriamente sobre os fatores associados ao aparecimento e desenvolvimento dos estados depressivos. Digamos que as mulheres são muito mais afetadas do que os homens. De uma forma geral, as mulheres estão cada vez mais com sintomatologia depressiva em comparação com os homens, mas também com alguns dados a nível mundial, morrem também muito mais tarde do que os homens. Se por um lado os homens estão menos deprimidos do que as mulheres, são por outro lado também mais frequentemente vítimas de alcoolismo e delinquência. Ao estudarmos a condição social da mulher depressiva, verificamos que são sobretudo as mulheres casadas as mais afetadas, enquanto que o casamento parece proteger o homem, acaba por ser nocivo para a mulher. A depressão aparece sobretudo em mulheres casadas de condição modesta com filhos pequenos para criar, em que a sobrecarga de trabalho desempenha um papel muito importante nessa área. A experiência vivida dessas mulheres torna-se importante pelo facto de que, na maioria dos casos, quase só exercem uma atividade doméstica ou uma atividade doméstica ligada a um trabalho pouco satisfatório, que lhes proporciona nenhuma sensação de valor pessoal, começando a penetrar na sua consciência sentimentos de desvalorização e impotência que representam no plano psicológico o terreno em que se desenvolvem os estados depressivos. Observações recentes mostram que a frequência das depressões tem aumentado na mulher nos últimos anos, ao mesmo tempo que o número de suicídios femininos e também o alcoolismo e a toxicodependência. As mulheres cuja ocupação principal consiste em cuidarem de uma família ou do marido apresenta de uma forma bastante importante estados depressivos que frequentemente correm o risco de se tornarem crónicos. As condições psicossociais parecem desempenhar um papel importante no ambiente de desvalorização da sua atividade e de frustração das suas necessidades de autonomia. Se tivermos em conta a idade como fator suscetível de permitir determinar classes sociais, como por exemplo nas crianças, nos adolescentes, os jovens adultos, os idosos, no grupo da adolescência, raramente a passagem pela puberdade acontece sem um episódio depressivo, por via da regra considerada normal. O adolescente, sobre a influência do trabalho, de maturação hormonal, vê o seu corpo a começar a modificar-se e a surgir então uma nova função. A depressão também é muito significativa na terceira idade, devido ao facto dos indivíduos se encontrarem em situações de pré-reforma ou de reforma. A sociedade não possui mecanismos que permitam o acompanhamento dos indivíduos de uma situação de trabalho plena para uma situação de ausência de ocupação. A reforma significa, na maioria dos casos, uma frustração, agravada pela experiência vivida de já nada valer e de já nada contar. As mães de famílias que exercem uma atividade a tempo inteiro e se ocupam inteiramente da casa e dos filhos, os homens e mulheres que são incapazes de recusar tarefas suplementares e que julgam poder fazer tudo, compelidos pela ambição, os médicos, os diretores de empresas, também sobrecarregados de responsabilidades e trabalho que não querem por vezes parar, ou seja, delegar parte das suas responsabilidades ou interromperem a sua atividade até se recomporem. Todos estes indivíduos correm maior risco de contrair uma depressão por esgotamento, sobretudo se encontram em dificuldades sentimentais, conjugais ou afetivas difíceis e desgastantes.
Penso que, enquanto psicóloga, uma intervenção psicoterapêutica é sempre favorável e permite ao paciente reconhecer os seus conflitos e tentar resolvê-los por si mesmos. Estas depressões podem e devem ser tratadas medicamentosamente, utilizando os medicamentos farmacológicos que acalmam a angústia em junção com a psicoterapia. Penso que é importante a psicoterapia fazer-se acompanhamento psicológico. Termino então esta abordagem sobre a depressão, este comentário, e espero que tenha sido uma mais-valia. Um beijinho a todos e desejo-vos uma ótima semana. Até mais.